Então, vamos dar seguimento ao cálculo das nossas vigas. Esse é um modelo didático, foi feito aqui na plataforma Revit. Ninguém precisa, os alunos que não estão seguindo no curso de Revit não precisam se preocupar, porque o que vale aqui é o entendimento do processo para cálculo das vigas. Então, eu já determinei as áreas de influência através do processo, o método das charneiras plásticas, onde a gente divide ângulos de 45 quando os apoios são idênticos e quando um apoio é simplesmente apoiado e o segundo apoio é engastado, o apoio que é engastado puxa carregamento, então a sua área de influência aumenta. Já determinei as áreas de cada área dessa, então a área desse triângulo tem 1,65 metros quadrados, a área desse trapézio tem 3,33 e assim sucessivamente eu demarquei todas as áreas que definem o nosso pavimento. E aí eu quero calcular essa viga em laranja, que é a V1. A V1 está apoiada no pilar 1, apoiada no pilar 2 e, por fim, apoiada no pilar 3. Num primeiro momento, eu vou considerar essas vigas apoiadas, simplesmente apoiadas nos pilares. A gente vai discutir isso depois, do mesmo jeito que a gente já discutiu quando que eu considero uma viga engastada, quando eu considero a laje engastada na viga, o raciocínio é similar ao quando eu considero a minha viga engastada ou simplesmente apoiada no pilar. É uma escolha nossa também. Então, eu estou escolhendo, nesse primeiro momento, a viga está simplesmente apoiada nos pilares. É interessante também a gente notar agora que essa V1 ela tem a particularidade que ela tem um carregamento contínuo em todo o seu primeiro vão, proveniente aqui dessa área, 1,65, e o segundo vão, ela tem uma interrupção aqui do carregamento em função de um buraco de uma possível escada que vai entrar aqui depois no seguimento do projeto. Então, ela tem um carregamento distribuído proveniente da laje só nos primeiros 2 metros. Depois, nos 2 metros restantes, o carregamento da laje não existe o carregamento da laje apoiado diretamente na viga. Mas a gente tem, em contrapartida, uma viga que se apoia nela. Então, essa V6 está se apoiando diretamente na V1. Então, eu tenho que calcular, antes de eu calcular o carregamento da V1, eu vou precisar calcular qual é a reação de apoio proveniente dessa viga, da V6, que vai ser uma carga concentrada nesse ponto aqui, marcado em azul. Então, se a gente olhar aqui o 3D da figura, essa viga é a viga que está aqui nos fundos da edificação. Deixa eu ver aqui, ó, rotacional. Seria essa viga. Ó. Então, estou marcando ela aqui, ó. Ela apoiou num pilar, apoia no outro pilar, por fim, apoia no pilar 3 e ela recebe o carregamento proveniente da viga adjacente a ela. Então, ela vai ter uma carga concentrada aqui nessa região, que é a reação de apoio dessa viga. Então, vamos agora para definir quais são os carregamentos da obra, para, através dessas áreas, a gente conseguir fechar no carregamento de cada viga. Então, vamos vir aqui para as nossas anotações e vamos tratar o seguinte, vamos começar a tratar dos carregamentos. Então, eu preciso definir quanto que pesa a nossa estrutura. Então, eu vou começar pela laje. Então, o que tem de carregamento na laje? Tem o peso próprio dela mesmo, da laje. Como é que a gente calcula o peso próprio? É a espessura dela vezes a densidade do concreto. Então, a densidade do concreto armado, quando ele tem armação dentro dele, a norma manda tomar um carregamento de 25 kN, uma densidade de 25 kN por metro cúbico. A espessura da laje, se a gente voltar lá no projeto, a gente definiu um H igual a 10 centímetros. Essa é a espessura da laje. Então, o peso próprio da laje, eu vou botar assim, a PP da laje, por fim ficou 0,1, que é os 10 centímetros, vezes 25 kN por metro cúbico, vai dar um carregamento de 2,5 kN por metro quadrado. Pronto, esse é o peso próprio da nossa laje. E em cima da laje entra sempre um revestimento. Então a gente chama isso de carga permanente, ó. Carga
permanente devido aos revestimentos que são colocados sobre a laje, que é o contrapiso, né? Contrapiso mais um piso. Esse piso pode ser um porcelanato, um contrapiso, uma madeira. Então, como que eu defino isso? Então, a gente vai definir através de consulta nossa NBR 6120. Então, vamos consultar a nossa NBR 6120. Vamos voltar aqui para o computador. As normas, vocês vão ter elas disponíveis também. Eu vou deixar isso na nossa sala de aula virtual para vocês baixarem. A NBR 6120 é uma norma de carregamento bem recente, então ela está bem atualizada, ela é de 2019. Ela basicamente é dividida em tabelas que definem carregamentos e sobrecargas. Então, estou avançando aqui para as primeiras tabelas, para a gente poder discutir um pouco junto. Então, a primeira tabela dela, a tabela 1, é peso de materiais. Então, tem peso das rochas, peso de blocos artificiais, argamassa, metais, madeira. Aí ele continua aqui na continuação da tabela. E aí depois a gente vem para uma tabela de alvenaria. A gente vai consultar ela daqui a pouquinho. A gente vai voltar aqui nessa tabela. Mas eu quero avançar para a tabela 4, que fala de revestimentos de pisos e impermeabilizações. Então, a gente vai consultar qual piso que vai se ajustar com a nossa construção lá. A nossa construção é um edifício residencial, é uma casa aí de 3 andares. Então, a gente vai procurar aqui, revestimento para pisos residenciais e comerciais. Está aqui, Então, a norma definiu, se a sua espessura do piso for de até 5 centímetros, você adota 1 kN por metro quadrado. Está aqui, Se o seu revestimento for um revestimento mais grosso, de até 7 centímetros, ela recomenda você adotar 1,4 kN por centímetro quadrado. Se você tiver um revestimento diferente de 5 ou 7, aí você vai adotar a densidade que ela utilizou para esse revestimento, 20 kN por metro cúbico. Eu tenho usado já há muito tempo um kN, mesmo antes dessa atualização da norma, eu já usava para edifícios comerciais e edifícios residenciais, eu utilizava o 1 kN por metro quadrado, tá? Tanto para residência quanto para comércio. Então, 5 centímetros de espessura está bem condizente com o que a gente utiliza, que dá normalmente 3 centímetros de contrapiso, mais 1 centímetro aí do piso, vai dar 4. Aí ela está deixando aqui uma folga 5, a gente vai adotar 1 kN por metro quadrado. Então, vamos voltar aqui para a nossa anotação e vamos botar o seguinte, carga permanente sobre a laje, a gente vai adotar 1 kN por metro quadrado. De onde saiu isso? NBR 6120, adotando 5 centímetros de revestimento. Então, está bem condizente aí com o dia a dia das nossas construções. Agora, eu tenho que verificar qual que é a sobrecarga. Sobrecarga que vai na nossa edificação. De novo, vou consultar quem? NBR 6120, na tabela de sobrecarga. Vamos voltar aqui, então, para a nossa norma e vamos continuar procurando. Então, aqui tem telhado, telha, enchimento, forro. Vamos acelerando aqui, que vai entrar agora na parte de cargas variáveis. Cargas variáveis. Então, começou aeroporto, arquibancada, área técnica, balcões, bibliotecas, cinemas, residência está aqui, residência. Então, o que a norma manda você adotar em termos de carga, de sobrecarga para edifícios residenciais? Se for dormitório, 1,5. Sala, copa, cozinha, 1,5. Sanitário, 1,5. Então, a parte mais usual da sua casa, a norma manda você adotar 1,5. Na área de serviço e lavanderia, ela pede para você adotar 2 kN por metro quadrado. Aí o restante a gente não vai utilizar aqui nesse nosso projeto, que são quadra esportiva, salão de festa, área de uso comum e assim vai. Então a gente vai trabalhar com 1,5
na parte mais comum da casa, e na parte de área de serviço e lavanderia, a gente vai adotar 2. Então, vou anotar esses números aqui nas nossas anotações. Ó. Então, a gente vai fazer o seguinte: sobrecarga as áreas de quarto, sala, cozinha, banheiro, corredor. Ela manda adotar 1,5 kN por metro quadrado. Na parte de área de serviço, ela manda você adotar 2 kN por metro quadrado. Depois eu vou mostrar para vocês, assim, que você adotar 2 em tudo, você está levemente a favor da segurança, eu não veria problema nenhum, tá bom? Então essas aqui são as cargas que a gente vai adotar. Então vamos seguir e vamos totalizar isso. Então, vou botar assim, ó, nas áreas, na primeira parte aqui, que seria quarto, sala, copa e cozinha, então vou botar assim, vou chamar isso aqui de região A. Então, na região A, só para a gente poder separar, ó, na região A, eu vou ter peso próprio, mais carga permanente, mais sobrecarga. Então, seria 2,5 do peso próprio, mais 1 da carga permanente, mais 1,5 da sobrecarga. Então, isso aqui vai me gerar uma carga na região A igual a 2,5 mais 1 mais 1,5, vai dar 5 kN por metro quadrado. Na região B, que é na região da lavanderia, então eu também tenho peso próprio, mais carga permanente, mais a sobrecarga. Então, a gente tem 2,5, mais 1,5, mais 2. Então, estou adicionando aí, de 1,5 pulou para 2. Então, a gente vai adicionar mais meio aqui nessa sobrecarga. Então, a carga para a região B vai dar 5,5 kN por metro quadrado. Esses são os carregamentos que a gente deve adotar na nossa laje. Só observar o seguinte, vamos relembrar, eu preciso calcular primeiro a minha V6, essa viga aqui marcada em azul, porque ela é uma viga secundária. Viga secundária é aquela viga que se apoia nas vigas principais. Então, para eu calcular a minha V1, eu preciso primeiro saber qual que é o resultado da viga V6. Então, eu vou mostrar para vocês que a distância aqui entre elas é 3,20 metros, e ela tem uma área de influência, um trapézio com 1,65 metros quadrados. Então, vamos voltar aqui para as nossas anotações e vamos tentar reproduzir essa viga 6 aqui, ó, V6. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma viga que tem 3 apoiada na V1, então ela se apoia na V1 e ela se apoia na V2. Ela tem uma distância de 3,20 metros e ela tem, eu vou fazer simbolicamente aqui, um trapézio com 1,65 metros quadrados. Ficou faltando só a gente definir o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui para o computador de novo. Eu não vou mostrar a arquitetura da edificação para vocês, mas vocês vão ter que confiar em mim que essa região toda aqui é a área de quarto e sala, essa região aqui toda a área de quarto e sala, área de região de quarto e sala, e essa região aqui seria a nossa região de lavanderia, tá bom? Então, esse 1,65 metros quadrados, a gente vai multiplicar pela carga referente à área de lavanderia. Então, vamos lá, ó. Então, aqui eu vou representar agora a nossa estrutura em sistema de barras e apoio. Então, a nossa viga, ela está simplesmente apoiada na viga. A gente nunca vai trabalhar com essa viga engastada, porque senão a gente vai ter que gerar um momento torsor na viga principal. Eu não quero gerar esse momento torsor. Então, qual é o carregamento proveniente da nossa laje? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. O carregamento 5,5 kN por metro quadrado, eu vou multiplicar pela área de 1,65
1,65 metros quadrados. Eu tenho um carregamento por metro quadrado e tenho uma área de 1,65. Então, eu tenho um carregamento total de 5,5 vezes 1,65. Dá 9,75. 9,075 kN. Esse é o carregamento total, é o quanto que essa área de 1,65 pesa. Só que essa área ela não está apoiada em um único ponto, ela está apoiada ao longo dos 3,20 metros. Então, eu tenho que diluir esse carregamento ao longo dessa distância. Então, eu vou transformar aqui, ó, carregamento da minha viga 6 é igual a 9,75 dividido pelos 3,20 metros. Então, esse aqui vai ser o meu carregamento proveniente da laje sobre a viga. Então, vou botar aqui, ó, Q6 é igual a 9,075 dividido por 3,20, vai dar 2,83 kN por metro. Então, descobrir qual é o carregamento que a gente tem dessa laje sobre a nossa viga 6. Vamos dar seguimento agora, lembrando que além desse carregamento, a viga tem que suportar o peso próprio dela. Então, eu vou continuar aqui, ó. Então, a gente já descobriu que a gente tem um carregamento de 2,83 proveniente dessa área de influência. Agora vai entrar o peso próprio da viga. Essa viga tem uma dimensão de 15 por 40, que assim, é a dimensão que está lá descrita no projeto de forma. Então, a gente vai calcular o peso próprio da seguinte forma. Ó, PP da viga 6 é igual a 0,15 vezes 0,4 vezes a densidade do concreto, 25 kN por metro cúbico. Isso aqui vai gerar um carregamento distribuído de 0,15 vezes 0,4 vezes 25, vai dar um carregamento de 1,5 kN por metro. Então, esse carregamento vai ser somado a esse carregamento de cá. Só que está faltando também a alvenaria. A gente tem a alvenaria em cima dessa viga. Então, além dessa área, além do peso dela, você tem uma parede em cima dessa viga. Então, eu vou voltar aqui para o computador, ó, e vou passar um corte aqui para vocês entenderem como que a gente calcula a nossa alvenaria. Ó. Passei um corte. Então, está aqui a minha viga, que eu estou calculando, a viga 6, e vai entrar uma parede aqui nessa região. Deixa eu fazer aqui uma simbologia de uma parede. Ó. Eu vou entrar aqui com essa parede. Então, isso aqui vai ser uma parede cuja altura é igual a 2,60. Então, eu tenho que calcular o peso dessa parede com 2,60 metros. Então, eu volto na NBR 6120 e vou procurar o peso de alvenaria. Então, eu vou voltar aqui nas tabelas. Ó, e tem tabela só para alvenaria. Vamos procurar. Acho que eu passei aqui, alvenaria. Então, ele tem uma parte de alvenaria estrutural, que não é o nosso caso. A gente está trabalhando com alvenaria de vedação, nossa parede só tem a função de separar um cômodo do outro. Então, está aqui, ó, bloco cerâmico vazado, que é o tijolo mais simples, aquele tijolo de barro furado, com 9 centímetros de espessura, que é o tijolo mais simples, é o que é usado aí na maioria das construções de pequeno e médio porte. E aí, aqui ele te dá 3 opções de peso. Quando você não aplica revestimento, quando você tem 0 de revestimento, quando você tem 1 centímetro de emboço e quando você tem 2 centímetros de emboço em cada face. Então, o usual é que esse emboço aí tenha entre 1 centímetro e 2. Então, eu vou trabalhar a favor da segurança, um pouquinho aí de folga, adotando esse 2 centímetros de argamassa em cada lado. Então, a gente vai vir aqui, ó, tijolo cerâmico furado com 9 centímetros de espessura, que é o nosso tijolo de 9, 2 centímetros de emboço vai dar 1,6 kN por metro quadrado. Então, vou voltar aqui para as nossas anotações. Ó, então, alvenaria. Também fui na NBR 6120. Então, a gente vai trabalhar com tijolo furado
com 9 centímetros de espessura, é aquele tijolo que tem aqui os 9 centímetros, é o tijolo mais comum aí no mercado, e eu vou trabalhar com emboço, um revestimento de 2 centímetros em cada face. Então, lá na norma, ela determinou que para essa situação a densidade o peso por metro quadrado é 1,6 kN por metro quadrado. Não é bem uma densidade, agora é uma carga por metro quadrado. O que eu tenho que fazer com essa carga por metro quadrado? Multiplicar pela altura de parede. Porque é como se isso aqui é para cada metro quadrado, mas você tem uma altura. A gente conferiu que essa altura no nosso projeto, para esse projeto, é 2,60 metros. Então a gente vai ter um peso de alvenaria igual a 1,6 vezes 2,6, vai dar uma carga de 4,16 kN por metro linear. Então agora para cada metro de parede linear, você tem um peso de 4,16 kN. Vou arredondar isso aqui para 4,2. 4,2 kN por metro. Então, dessa forma, eu consigo agora unificar o carregamento distribuído sobre a nossa V6. Ela está apoiada na V1, está apoiada na V2. Ela tem um carregamento distribuído ao longo dela, que é a soma do carregamento proveniente da laje já distribuído ao longo do seu comprimento, que é 2,83, 2,83, mais o peso próprio dela, que é 1,5, mais 1,5, mais o peso proveniente da alvenaria, que é 4,2. A soma desses carregamentos vai gerar 2,83 mais 1,50 mais 4,2, vai gerar um carregamento igual a 8,53 kN por metro, um carregamento distribuído. Esse carregamento distribuído ao longo dos 3,20 metros, que é a distância dos apoios, o comprimento da viga, vai gerar duas reações de apoio. Então, nós ficamos com a viga V6 com 3,20 metros, com um carregamento distribuído igual 8,53. Então, esse aqui é o total de carregamento sobre a nossa V6. E aí, 8,53 vezes 3,20 dividido por 2 apoios, a gente vai ter uma carga concentrada igual a 3,26 kN em cada uma dos seus apoios. Para a nossa viga V6, isso são reações de apoio. Para a nossa viga principal, essa carga são vigas concentradas. Então, eu já posso agora, eu ainda não quero calcular a armação dessa viga V6, não. A armação a gente vai calcular depois. Eu queria só, o objetivo é calcular a V1, então eu precisava ter de antemão o valor dessa reação de apoio, que para V1 é a nossa carga concentrada. Então, vamos seguir aqui na nossa memória de cálculo e vamos passar para a nossa viga 1. Então, vamos voltar agora aqui no nosso projeto. Então, vamos ver como é que é a nossa viga 1. A viga 1 ela tem 3,20 metros no primeiro vão, com uma área de 1,65. Ela tem depois 2 metros com uma área de 0,73, 2 metros sem nenhuma área proveniente da laje e uma carga concentrada aqui no meio do segundo vão igual a 13,26. Então, vamos reproduzir isso aqui nas nossas anotações, na nossa memória de cálculo. Então, a V1 ela está apoiada no pilar 1, ela está apoiada no pilar 2, ela está apoiada finalmente no pilar 3. Entre o P1 e o P2, ela tem um triângulo aqui, eu estou fazendo isso aqui só de forma didática, para vocês entenderem, igual a 1,65 metros quadrados.
No segundo vão, até os 2 metros, ela tem um triângulo, uma área de influência com 0,73 metros quadrados. Nessa região aqui eu tenho uma carga concentrada igual a 13,26 kN por metro. Lembrando que eu ainda tenho, ao longo desse trecho, o peso próprio e a alvenaria. Ao longo desse trecho todo, eu tenho o peso próprio da viga e eu tenho a alvenaria. Então, vamos determinar agora cada um desses valores. Como é que eu determino o peso de 1,65? Nessa região, o carregamento não é de lavanderia nem de área de serviço, é o carregamento normal que a gente já definiu aqui, através lá das contas iniciais, que é o carregamento da área A. Ó. Então, esse carregamento aqui é igual a 5 kN por metro. O carregamento desse trecho 0,73 é uma área de lavanderia, então é o carregamento B, 5,5 kN por metro. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Primeiro trecho, 1,65 vezes os 5 kN vai me dar o carregamento total, é o peso total dessa nossa área de influência. Lembrando que esse 5 kN já está o peso da laje, a sobrecarga de projeto e o revestimento sobre a laje. Então deu 1,65 vezes 5, 8,25. Isso aqui é um carregamento total, só que eu não posso aplicar esse carregamento em um único ponto da laje. Eu tenho que distribuir esse carregamento entre o P1 e o P2. Esse vão tem 3 metros de distância. Daqui a aqui eu tenho 3 metros de distância. Então eu divido esse valor por 3 metros e chego então no carregamento do primeiro trecho. 8,25 dividido por 3 vai dar 2,75 kN por metro. Nesse segundo trecho eu faço o mesmo raciocínio. 0,73, que é a área, vezes 5,50, vai me dar a carga total. Deu uma carga de 4,01. E eu vou dividir pelos 2 metros, que é a distância que eu tenho do P2 até onde essa laje se apoia. 2 metros. Então, 4,01 dividido por 2 vai dar um carregamento de 2 kN por metro. O peso próprio, essa viga, peso próprio da viga, a viga mantém a dimensão 15 por 40, é o que está no projeto de forma. Então, 15 vezes 0,4 vezes 25, que é a densidade, vai dar 1,5 kN por metro. E a alvenaria, a gente vai manter o padrão nosso da alvenaria de 2,60 metros de altura, com a densidade por metro quadrado, o peso por metro quadrado igual a 1,6 kN por metro quadrado, vezes a altura, a gente vai manter o 4,16 kN. A gente está arredondando para 4,2 kN por metro. Tá bom? Lembrando que no peso dessa alvenaria, a gente considera sempre a alvenaria cheia, a gente não desconsidera portas e janelas, tá? A gente não vai desconsiderar as aberturas de vão. Depois a gente vai discutir isso um pouco mais para frente no nosso curso. A gente considera como se a parede fosse completamente fechada. Então, finalmente, eu consigo agora aplicar a totalidade de carregamento. Então, no primeiro vão, eu tenho 2,75 mais 1,5 mais 4,20. A soma desses carregamentos vai dar 2,75 mais 1,50 mais 4,20, vai dar um carregamento igual a 8,45 kN por metro. Até essa carga concentrada, eu tenho, nesse trecho de cá, 2 metros, 2 kN por metro, mais 1,5, mais 4,20 da alvenaria. Esse carregamento vai ser igual a 2 mais 1,5 mais 4,2 vai dar 7,7 kN por metro.
No segundo, a carga concentrada a gente já sabe que é 13,26, a gente já calculou. E no último trecho, assim, nesse último trecho, eu tenho apenas quem? O peso próprio da viga, essa não some, e tenho também a alvenaria. O que eu não tenho é a laje se apoiando aí nesse trecho, 4,2. Então, 1,50 mais 4,2 vai dar um carregamento igual a 5,7. Então, aqui, ó. 8,45 no primeiro trecho, 7,70 no segundo, 5,70 no terceiro, e a carga concentrada igual a 13,26. As distâncias: 3 metros no primeiro vão, 2 metros e 2 metros, totalizando 4 metros no segundo vão da nossa viga. Como que eu vou agora determinar o diagrama de momento fletor, o diagrama cortante, reação de apoio sobre os pilares e calcular a deformação da nossa viga? Pronto, muito bem. Aqui a gente já viu que é uma viga hiperestática, porque ela tem 3 apoios. Então, uma viga hiperestática, para calcular na mão, calcular manualmente, sem recurso computacional, a gente ia demorar um tempo muito grande, porque eu ia precisar usar o método das forças ou o método do deslocamento. Então, para a gente não perder um tempo muito grande tentando resolver essa viga manualmente, a gente vai utilizar novamente o F-Tool. Então, já tem algumas aulas de F-Tool disponíveis para vocês assistirem. E aí, ao fazer esse exercício, eu explico de novo com calma como que a gente resolve essa viga no F-Tool.